Olá, tudo bem com você? Hoje, domingo, dia 3 de janeiro, que tenhamos um dia abençoado com a graça e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a recapitulação da lição da Escola Sabatina desta semana, Crise na Liderança, hoje trazemos a história do rei Uzias e da morte dele. O que podemos aprender com a morte deste grande líder que reinou em Jerusalém, ali na tribo de Judá, durante mais ou menos uns 50 e poucos anos, 52 anos mais ou menos ali? O que podemos trazer de lição histórico e prático nas nossas vidas? Vejam que 2 Crônicas, capítulo de 26, traz o relato da vida e da morte do rei Uzias, também chamado Azarias, que foi um rei que fez o que era bom perante o Senhor, mas ao final da vida dele, ele tomado ali por uma soberba, por uma arrogância, o seu coração se encheu de orgulho ali, de altivez, e ele cometeu um pequeno deslize, vamos dizer assim, uma pequena falha na conduta dele, e ele profanou o templo entrando no lugar, querendo entrar no lugar santíssimo ali para oferecer incenso, no santo e no santíssimo, né, para oferecer incenso, e ele não poderia, porque aquilo era uma função somente dos levitas, que eram uma tribo que foi ordenada por Deus, que todos os trabalhos do santuário eram feitos somente por pessoas, por sacerdotes oriundos daquela tribo. E o rei Uzias não era dessa tribo, ele não poderia fazer aquilo. E quando ele foi repreendido pelos sacerdotes, ele se irou, e mais Deus o repreendeu de uma forma totalmente diferente e mais eficaz, e ele foi tomado por uma lepra, e assim ele foi afastado, como tradicionalmente era o costume da época, e ele foi afastado da casa real, do palácio real, e foi afastado da cidade também. Eles ficavam ali excluídos, e ali ele morreu, ele faleceu, trazendo também uma crise política e bélica, armamentista da época, porque eles estavam sendo perseguidos, vamos dizer assim, pela Assíria. Eles estavam ali à beira de uma guerra. Então a morte do rei Uzias também trouxe consequências na questão política da época, né? Porque Jerusalém ficou fragilizada, ficou vulnerável, porque quando uma nação perde o seu principal líder, ela fica ali desguarnecida, despreparada, e fica como uma presa fácil para os seus algozes, para os seus inimigos. Mas a lição manual aqui, ela traz algumas lições, alguns aspectos para aprendermos, para trazermos como lição nas nossas vidas. O primeiro lugar é que o orgulho não leva a nada. Por mais que a posição social que um ser humano possa ocupar, o orgulho, ele é absolutamente inconsequente e oriundo do pecado do coração do homem. Ninguém pode se engrandecer por aquilo que Deus lhe dá, porque tudo é de Deus. Deus destrona, Deus entroniza, Deus permite, Deus tolera todos os governantes, mas Deus nunca perdeu o controle dos acontecimentos deste mundo. Então, por mais que um rei, um governante, possa ser o principal líder de uma nação mais poderosa do mundo, isso vem de Deus, não é do homem, não é por méritos próprios. Uzias aqui aprendeu na prática que o orgulho não leva a nada, somente a perdição. No item, na lição 2, também traz um contraste entre Uzias e o próprio Isaías, o profeta, o autor do livro. Porque Isaías foi capacitado por Deus por humildade e não por imposição. Isaías nunca quis ser o profeta, ele atendeu um chamado, depois ele próprio se ofereceu, como nós vamos ver ao longo desta semana, mas ele foi humilde para entender que nada vinha dele e tudo vinha de Deus. Então vejam, queridos, que a morte de Uzias trouxe lições importantes, inclusive para as nossas vidas hoje. Em primeiro lugar, a humildade é a maior característica de um líder, de um verdadeiro líder. Vejam, por exemplo, que em Marcos capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus, o dono do universo, ele diz que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida em resgate de muitos. Portanto, o ato de servir, o maior líder é aquele que mais trabalha, aquele que mais serve, aquele que é o menor dentre os homens, e tem a tendência a ser o maior e o maior líder. Também a morte de Uzias naquela época mostrou para o mundo um encorajamento dado por Deus para Isaías. Ou seja, Deus mostrou para Isaías que, a despeito da fragilidade que Jerusalém estava sofrendo, ele ainda estava no controle, e por isso que a nação inimiga, a Síria, não tomou o controle de Jerusalém da época. Portanto, queridos irmãos, quando nós temos Deus como nosso líder, por mais que haja crise e haja momentos de abalo nas nossas vidas, momentos de incerteza, momentos de fraqueza, de fragilidade, de vulnerabilidade, saiba que Deus, se for o seu verdadeiro líder, ele tem a sua vida nas mãos dele. E quando estamos aninhados nas asas do Pai, não devemos nos preocupar com nada, porque a vitória é garantida. O Deus Supremo, Deus do Universo, tem a sua vida como um objeto mais precioso, tanto que ele veio morrer por mim e por você. Portanto, nada temos a temer no futuro quando olhamos para Jesus Cristo e o cuidado que ele tem conosco. Queridos, Deus como nosso principal líder da nossa vida, da nossa casa, da nossa sociedade, do nosso trabalho, nada temos a temer. Ficaremos tranquilos e temos paz, mesmo em meio ao caos, mesmo a momentos de fragilidade. A morte do rei Uzias mostra que, a despeito de o que você conquistou nesse mundo, tudo vem de Deus e tudo é passageiro, menos a graça e o amor de Jesus Cristo e a salvação que ele quer ofertar para mim e para você. Fiquem todos com Deus, amanhã tem mais.